Boa noite a todos, meu nome é Renato Poggetti, eu sou cirurgião e vou nos próximos minutos falar com vocês sobre os cuidados iniciais do doente traumatizado. Eu vou falar sobre aspectos técnicos que são feitos por profissionais que estão acostumados a atender esses doentes e também vou salientar dentro dessas etapas o que um leigo pode fazer, o que é possível que um leigo que está ao lado do traumatizado possa fazer dentro dessas etapas. O trauma é um problema muito grave na nossa comunidade, principalmente no Brasil. Ele é a segunda ou terceira causa de morte entre os brasileiros. E, sendo assim, ele é um problema bastante grave, que deve ser diminuído. Obviamente, como todas as doenças, o trauma também merece a atenção e cuidados para a prevenção. Se a gente não tivesse o trauma, a gente não teria várias vítimas em hospitais hoje em dia e não teria inúmeras mortes. No Brasil chegam a 130, 140 mil mortes por ano vítimas de trauma. Então, prevenção seria o melhor remédio. Como fazer essa prevenção? Com educação e com aplicação de lei. São os dois pilares da prevenção. Obviamente, a educação funciona bem para as crianças e a aplicação de lei funciona bem para os adultos. A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o uso do cinto de segurança, as multas pesadas nas infrações de trânsito, as legislações que tentam controlar o uso de armas. Todos esses aspectos aí de legislação ajudam bastante a diminuir a incidência de trauma. Mas mesmo com tudo isso, a gente continua a ter trauma. E aí, infelizmente, nós temos que ter estratégias para atender de maneira correta essa vítima de trauma. E os cuidados na fase inicial são muito importantes para a boa evolução do doente traumatizado. Ao contrário da emergência cardíaca, da arritmia, que é corrigida com um choque elétrico, no local onde houve a arritmia, o trauma não, ele é tratado no hospital. Na rua não dá para tratar o trauma. Você tem que levar ele para o hospital, e hospital que saiba atender trauma o mais rápido possível, porque é no hospital que ele vai ser atendido de maneira adequada. Então, transporte rápido e pouco tempo no local do trauma. Levar essa vítima o mais rápido possível para o hospital. Obviamente, equipes de atendimento pré-hospitalar são muito eficientes nesse aspecto, porque são chamadas através de um número fácil, 193, por exemplo, ou 192, e essas equipes se deslocam para o local e levam a vítima para o hospital mais próximo adequado. Mas nesse ínterim, muitos de nós já presenciamos trauma e já vimos vítimas que estavam às vezes do lado da gente. O que nós podemos fazer por essas vítimas até que elas sejam levadas ao hospital? É isso que nós vamos falar com vocês. A primeira coisa é chamar ajuda. Se alguém não chamou, chame. Então, no Brasil, 193, 192. São dois sistemas, um municipal, outro estadual, mas os dois atendem e muitas vezes eles trabalham juntos em bases conjuntas. Então, ativar esse sistema, chamar ajuda. Outro aspecto muito importante é a segurança da cena. Não adianta eu querer ajudar alguém e eu me virar uma vítima. O clássico exemplo disso são as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Os bombeiros entraram todos na torre, a torre desabou, morreram inúmeros profissionais. Então, segurança da cena. Eu não posso me arriscar. Então, se a cena estiver segura, sinalizou a rua, colocou um sinal, desviou o trânsito e fez qualquer medida que evite mais trauma, aí eu posso ajudar alguém. Ou no meio de uma violência, onde existe agressão, também não posso entrar nesse local que é perigoso para quem vai ajudar. E depois as prioridades básicas do atendimento, que são 5. Aqui estão enumeradas por letra, podia ser número, mas por letra fica mais fácil. A, da via aérea, B, da ventilação do pulmão, C, da circulação, controle do sangramento, e D, da parte neurológica. E depois expor essa vítima. Então, lembrar dessas 5 letras. A, B, C, D, E. Via aérea é a boca, é o nariz. Ele tem que estar desobstruído. Pode estar obstruído por sangue, por saliva, por prótese dentária, por corpo estranho. Então, desobstruir. Tecnicamente, eu posso usar aspirador, equipamentos. Se eu não tenho nada disso, eu posso virar a vítima de lado. Com isso, ela fica com a via aérea lateralizada,
ela pode respirar melhor. Então, respiração e a ventilação e a via aérea são cruciais para oxigenar essa vítima. Aqui estão algumas manobras que vocês podem ver, de tracionando o mento, levando a mandíbula e limpando a via aérea do indivíduo. Depois, circulação. O maior problema de circulação é sangramento, porque fere e sangra. Eu perco o sangue, pronto, minha pressão cai, não tenho perfusão dos tecidos do corpo. Então, parar o sangramento. Então, comprimir o local de sangramento com pano, proteger com plástico, por causa de doenças transmissíveis, e se forem membros, pode usar garrote. O garrote é uma discussão, tem gente que fala que não pode, que pode, né? Mas está provado que ele deve ser usado. Não pode ficar muito tempo, mas ele pode ser usado. Então, colocar o garrote até que chegue ao hospital. Parar o sangramento é o ponto crucial na parte da circulação. Depois, imobilizar a vítima. Imobilizar, colocar numa posição neutra, deitada, em posição horizontal, imobilizar o membro com um papelão, um pano, o que tiver no local, porque a imobilização também diminui o sangramento. Uma fratura, por exemplo, imobilizada, sangra menos. E isso é bom para a vítima. Imobilizar a coluna, colocando coxins laterais ou com a mão, imobilizando deitado de costas. Então, uma maneira também simples de que qualquer um de nós pode fazer. E aí, transporte para o hospital. Lembre-se, traumatizado vai ser tratado no hospital. Não é na rua que eu vou tratar. Na rua é só isso aí, via aérea, ventilar, controlar o sangramento, imobilizar e levar para o hospital. Se eu chamei ajuda, pode ser que a ajuda chegou. E aí, leva para o hospital. Se não tem esse transporte, se está numa cidade que não tem, então algumas pessoas podem levar, tentando imobilizar essa vítima ao máximo possível para não se mexer. Durante o transporte, se for numa equipe como essa, eles fazem uma reavaliação da vítima, revêem a via aérea, a ventilação, a circulação e a imobilização e a parte neurológica, enquanto ela chega até o hospital. Essencial, então, quando eu vejo uma vítima de trauma que tem várias lesões, segurança da cena. Não posso ir lá se eu for virar uma outra vítima. Está pegando fogo, vou entrar no meio do fogo? Não posso. Preciso esperar controlar para pegar. Depois, ver como aconteceu o trauma. Aí, acessar a vítima. Colocar em posição lateral para ela poder respirar adequadamente. Não perder tempo. Controlar o sangramento. Comprimir o sangramento e pôr garrote no braço ou na perna. Comunicação. Chamar ajuda e comunicar com essa ajuda. Imobilizar o que for possível imobilizar e aí levar a vítima para o hospital. Porque o local de tratamento é no hospital, o mais rápido possível. E essa vítima tem uma melhor sobrevida se ela chegar ao hospital e começar a ser tratada no hospital na primeira hora após o trauma, que a gente chama a hora de ouro. Esses são os aspectos principais do atendimento inicial, dos cuidados iniciais, e o que nós, leigos, podemos fazer quando nos deparamos com uma vítima de trauma. Muito obrigado.